Estão aqui comigo os diretores do Grupo Job, Dr. Jefferson Benayon, Dr. Odicélio Silva, Dr. Bruno Finotti. Muito obrigado por ter tirado um tempinho da agenda de vocês, que é muito corrida, para nós estarmos aqui promovendo educação, promovendo conhecimento que vai ajudar você, que é o empresário, você que está no empreendedorismo, quer se desenvolver mais, quer ter referências para seguir, nada melhor do que esses caras para te direcionar e te levar a um próximo nível. Então vamos aqui, eu gostaria de começar com o Bruno. Bruno, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que começou o Grupo Jobs, né? Eu lembro que a gente conversou e começou você, o Jefferson, depois o Dr. Odicélio chegou, né, para somar nesse time. Mas conta pra gente como é que começou tudo isso. O Grupo Job mesmo começou com a chegada do Odicélio, até pelo nome. Job, nós linkamos a trabalho, e Jefferson, Odicélio e Bruno, são as iniciais. Nós começamos uma clínica médica, eu e o Jefferson. O Jefferson já operava, o Jefferson e o Odicélio são cirurgiões, eles já operavam juntos e o Jefferson convidou o Odicélio para participar conosco da formação dessas empresas. E com a chegada do Odicélio foi quando a gente começou uma grande expansão, com a expertise dele, com o conhecimento dele, e a gente já tinha um início de estrutura. Foi quando se deu o start do grupo em si, né? Dessa variedade de segmentos da saúde. Certo, mas você é militar, né? Você já veio das Forças Armadas também. Me conta um pouco sobre Coari, como começou o seu primeiro negócio até chegar no Grupo Job hoje. Tá. Eu sou de Franca, né, interior de São Paulo, vim para Coari em 2005. Morei 5 anos em Coari, fui para trabalhar na clínica. Lá eu fiquei, virei coordenador de saúde bucal do município, trabalhei para o município, trabalhei no barco em viagens, chama embarcado, né? Você fica 15 dias atendendo, fazendo cirurgias, 500, 600 cirurgias neste período, onde vai visitando as comunidades, são comunidades carentes, então você não consegue levar muito tratamento, né, que demanda tempo, então ali é mais cirúrgico e resolver o problema na hora daquele sofrimento do ribeirinho, infelizmente. O ideal seria termos ali unidades mais dispostas e equipadas para, apesar de ser N comunidades, até por município. O município de Coari tinha vários, ficavam uns 15 dias rodando rio adentro ali e não acabava, né, de tanta comunidade. Em 2010, eu participei de um processo seletivo do Exército, entrei para o Exército, entrei para a Força Armada, fui trabalhar no 4º Bavex, onde eu fiquei 7 anos. Na saída do 4º Bavex, e ali eu trabalhava tanto na prefeitura quanto no batalhão e no consultório particular meu. Foi quando me convidaram para abrir uma clínica médica, me ofereceram uma franquia de clínica médica, o que eu não tinha conhecimento algum sobre. O Jefferson já era meu amigo há alguns anos, muitos anos, e eu convidei ele para montar essa primeira clínica, que foi uma clínica, essa clínica é de Alma Batista, que hoje é a nossa sede ali, nosso escritório está lá em cima, também no 2º andar, e com essa pecuniária, né, esse valor que você recebe quando sai, que termina essa missão militar, foi o que eu investi, o Jefferson investiu dele e um pouco mais do nosso suor em alguns anos aí até que o negócio vingasse. Entendi, mas sua profissão você é dentista. Eu sou dentista. Eu entrei para o Exército como dentista no Exército, trabalhei como dentista em Coari, sou dentista hoje. Atuo pouco, mas a minha profissão é dentista. Você continua atuando, por que você continua atuando, sendo que você, de certo modo, já tem um grande sucesso assim, na questão do empreendedorismo, de empresa, assim, mas é uma paixão que você tem, é algo que você não quer perder? Explica um pouco pra gente por que você ainda continua atuando como dentista. Eu não sei se eu me vejo ainda parando 100%, tá? Eu ainda atendo quando eu vou a Coari, que eu tenho uma clínica lá até hoje, essa que tem 20 anos hoje, lá, e na Ortodontic, que é uma outra franquia nossa, um dia na semana. Eu acho que nenhum de nós quer parar a profissão como um todo, tanto o Gerson quanto o Célio também tem 2 dias de cirurgia ainda para não perder a mão. Certo. Eu gosto também da odonto.
Então, na verdade, a medicina faz com que a gente não visualize o caminho do empreendedorismo, né? A medicina, ela te ensina a ir fazer a faculdade de medicina, formar e atender gente, operar, enfim, qual a necessidade que tu achar que tem que, qual o caminho que tu acha que tu tem que seguir. Mas eu sempre fui dedicado bastante no que eu fiz. E o caminho do empreendedorismo sempre foi uma dos meus focos principais. Desde criança eu sempre quis empreender, ir atrás de algum negócio e a medicina abria esse leque para a gente. Porque a medicina ela trabalha em diversas áreas, né? Então tu pode eu decidir que eu sou só cirurgião ou eu decidir que eu vou ter uma clínica ou vou empreender em algum movimento da área de saúde. Mas para chegar nesse momento, eu tive que errar um bocado. Então, antes de abrir a clínica médica com o Bruno, eu tive um restaurante, que não tem nada a ver com a minha área, mas uns amigos meus me propuseram a necessidade de alguém para investir no empreendimento deles, que era, no caso, um restaurante de sushi. Né? Eu, em 2014, abri um restaurante e durante 2 anos fui dono de um restaurante de sushi. E aquilo me mostrou tudo que eu não deveria fazer, né? Porque na minha percepção, tu entrar numa área que tu não tem domínio sobre o tema, naquele momento eu não tinha feito nenhum curso de gestão, também não tinha nada, eu só tinha a vontade de ter um empreendimento. Então, durante 2 anos eu tive esse restaurante, aprendi gestão de pessoas, aprendi como ver estoque, esse tipo de coisa, e depois de 2 anos eu resolvi vender o restaurante e empreender na área da saúde mesmo, propriamente dito. Nesse momento eu já era cirurgião, né? E aí veio a proposta do Bruno de abrir uma clínica. Já era o meu objetivo, eu já estava vendo como eu faria para abrir uma clínica. E aí, com a proposta do Bruno, vindo uma clínica como franquia, eu vi que poderia ser uma forma de eu aprender a trabalhar na saúde propriamente dito. Porque uma coisa é tu ser médico, uma coisa é tu ser cirurgião, outra coisa é tu abrir uma empresa mesmo, contratar função de funcionários, toda a parte prática mesmo do negócio. Então, em 2017, a gente fez a compra aí da franquia, que era a nossa primeira franquia, e aí deu segmento e abriu ela no final de 2017. Entendi. Então, quando você começou, saiu, né? Você era só cirurgião, você teve toda aquela experiência que, o senhor considera que aquela experiência do restaurante foi crucial para o senhor não desistir? O senhor, não, eu quero empreender, mas agora eu quero o caminho certo. Aquela experiência que o senhor teve foi crucial, porque muitas vezes a pessoa hoje pode estar começando a empreender e errou no segmento, fracassou e está querendo desistir. E qual é o ensinamento que o senhor deixa a respeito daquela experiência do restaurante? Eu acho que aquela experiência do restaurante foi crucial para o resultado. Né? No restaurante eu tinha lá 5, 6 funcionários e ele demonstrava o que não fazer, na verdade. Né? Então a experiência lá mostrou para mim o que não fazer quando iniciou o processo da clínica, tanto na contratação quanto na parte de foco no trabalho, e de principalmente o que eu falei, tu entrar empreender numa área que tu não tem domínio. Né? O que a gente percebe hoje que as pessoas erram muito nesse sentido de eu quero empreender. Ah, isso aqui está dando dinheiro, isso aqui está dando dinheiro. Mas eu não entendo de nada disso. Então eu vou decidir que por aquele negócio estar dando muito dinheiro, ele vai empreender lá e muitas vezes esse é o erro. É óbvio que algumas pessoas vão dar certo por algum motivo, mas em geral, tu empreender numa área que tu não tem domínio é um erro. Certo. Doutor Dicélio, conte um pouquinho da sua história, né? O senhor foi o último integrante, né, que formou aqui o senhor formou, né, o O do Job ali, né? Como é que foi a sua conexão? O senhor já era amigo do Jefferson? Conta um pouco da sua história e como que foi essa conexão entre vocês. Então, eu passei uma temporada fora de Manaus, né? Fui fazer residência médica de cirurgia em Salvador. Passei 2 anos lá e quando eu retornei para Manaus, eu consegui um emprego no hospital que o Jefferson trabalhava. E aí entrei para a escala de cirurgia, comecei a trabalhar nesse hospital, a gente trabalhava junto. Depois, em seguida, a gente começou a fazer alguns procedimentos junto, operar junto, fazer cirurgias de urgência e depois umas cirurgias eletivas e acabamos nos tornando amigos.
E através do Jefferson eu conheci o Bruno também, porque o Bruno já era amigo do Jefferson. A gente ficou trabalhando por um bom tempo dessa forma, a gente tinha os dias cirúrgicos, dias de ambulatório, a gente se ajudava no dia a dia do hospital. E aí depois eu acabei saindo desse emprego, desse hospital. Quando eu fui sair do hospital, o Jefferson já tinha a clínica com o Bruno, já estava na segunda unidade, na verdade. E aí eles me convidaram para fazer parte com eles dessa parceria nessa segunda unidade, que é uma unidade que já existia. E aí eu acabei entrando com eles na sociedade, alguns anos atrás, e aí a gente vem galgando espaço e construindo um sonho, né, um futuro aí para a gente, desde então. Então, o senhor tem uma especialização em gestão hospitalar, eu acho, né? Eu fiz administração de empresas, com habilitação em marketing, antes de fazer faculdade de medicina. Depois eu fiz a faculdade de medicina, fiz cirurgia geral, fiz o MBA de gestão hospitalar, pela Fundação Getúlio Vargas. E isso é um fator determinante, diferencial hoje para o senhor ter essa expertise de conseguir gerenciar, né, todo o grupo, inclusive ser cotado até para grandes hospitais, para estar nessa frente dessa direção? A gente precisa, né, estar sempre, independente de ser empresário, de ser funcionário, de ser executivo, é necessário a busca contínua do conhecimento. Não tem como você se manter atualizado hoje com a quantidade de informações do dia a dia, com as mudanças de processo que existem, não tem como se manter atualizado, se manter em uma posição de destaque se não tiver uma busca contínua por crescimento, por estudo, por educação. Isso é fundamental. Independente do ramo que você atue, na medicina, na advocacia, na engenharia, próprio administrador, é necessário uma busca contínua por isso. E aí você precisa estar tentando se atualizar, se aprofundar nos seus conhecimentos, melhorar naquilo que você faz, para poder se manter bem no que você faz. Muito bom. E Bruno, você, como é que é dividido a questão das funções de vocês? Creio que cada um fica meio que responsável por uma etapa, ou ambos definem tarefas e vão seguindo? Como é que é feita essa divisão da diretoria, assim? Existe alguém que é responsável por um setor ou não? Como é que é feito isso? Hoje em dia existe uma divisão, mas nós temos as nossas reuniões diárias e semanais e discutimos os assuntos como um todo e nos ajudamos assim. No desenho da gestão, o Jefferson é o nosso financeiro, o Odicélio é quem faz a parte operacional, quem cobra equipe, quem faz a reunião diária, faz a reunião da sala de guerra quando você tem um resultado menor e faz essa cobrança maior da batida. A gente chama da batida do bumbo, né? E eu fico na parte comercial e prospecção, seria essa. Entendi. Mas o que seria essa sala de guerra? Eu achei interessante esse termo, assim, como é que... Eu acho que o Odicélio pode até definir melhor o que é essa sala de guerra aqui. Eu trabalhei num grupo de saúde que tinha muito esse jargão, assim, né? Quando alguma coisa estava saindo do prumo, quando alguma coisa estava saindo do caminho que precisava, se não entregava o meta do mês, se tinha alguma crise, a gente criava uma sala de guerra, que era onde a sala de guerra nada mais é do que você discutir diariamente o que está dando errado, e todo dia tem um plano de ação que vai ser acompanhado no dia seguinte, se aquilo foi executado, se não foi executado, por que não foi executado, se foi executado, se teve o resultado esperado. Então a sala de guerra nada mais é do que você se debruçar sobre um problema que você tem ali, que está afligindo, que está agredindo muito o seu ambiente de trabalho, o seu resultado, e atuar de forma direta nela para resolver. Maravilha. E Bruno, quais são hoje os serviços, os produtos que o Grupo Job tem no seu portfólio? Hoje, uma brincadeira que nós fazemos, até nessa apresentação, nós temos tudo de saúde. Uau. Tá? Menos internação, apoio a quem necessita de saúde, seja consulta, laboratório, seja laboratório de análises clínicas, biópsias, remoção de ambulância, medicina ocupacional para as empresas, locação de equipamentos, home care,
ambulância, o APH, que é um produto maravilhoso nosso, que é o atendimento pré-hospitalar. Como é que é esse APH? O APH, ele é um produto de assistência, eu gosto muito desse desenho, de assistência porta para fora de hospital. Independente se você tem um plano de saúde ou não, quando você tem um familiar, você contratou esse serviço de APH, você tem um cuidado, né, com seus familiares, no caso de um mal súbito, um machucado, um passei mal, uma falta de ar, um quebrei um braço, um corte, alguma coisa dentro do lar, onde você nunca espera um momento como esse, até porque você falar sobre um momento como esse no ar-condicionado numa sala de escritório é maravilhoso. Na hora do desespero, pega, arrasta, puxa, põe no carro, quem que eu ligo, o que eu faço? Meu Deus, principalmente se for mãe, se for filho, se for esposa, marido. Então, e também você tem aí para ligar para a emergência, que não é um sistema ruim, mas ele atende a cidade inteira. Sim. Então você entra numa fila, numa demanda de urgência e etc. Com certeza. Nós temos 2 bases dessas ambulâncias, né, localizadas na Torquato e uma no Veralves, e nós montamos alguns pontos da cidade e bairros que nós conseguimos atender em tempo hábil, né? Então, vamos falar assim, o tempo de atendimento de uma pessoa doente, do enfermo de um mal súbito, ele é Crucial. Né? crucial e eu acho que ele é o ponto de decisão ali, Com às certeza. vezes, entre vida e morte. Então, esse cuidado, tendo plano de saúde ou não, a nossa ambulância chega ao local, pode ser feito apenas um medicamento, alguma coisa dentro do solicitação de urgência e emergência, e essa pessoa ela é removida para o hospital, se necessário, um hospital de referência ou o mesmo plano de saúde, que aí é onde entra o plano, que é porta para dentro. Então, Entendi. esse antes todo, esse cuidado todo, se você pegar alguém, colocar no carro, pode pegar, pode movimentar, como pegar essa pessoa, Sim. o que fazer com esse familiar, né, esse ente da nossa família, fica ali um telefone e você sabe, e uma tranquilidade para essas famílias de saber, na hora que eu precisar, eu sei para quem eu ligar, e uma orientação entre a família, então, ó, qualquer coisa que acontecer, esse é o nosso número, eu coloco ali o nosso telefone num local que todos possam ver e um atendimento seja mais rápido possível e o melhor possível. E quanto custaria um serviço desse? Deve ser caro, pelo visto, né? Com uma Não. ambulância para... Não, pelo contrário. Isso depende da faixa etária. Tá? Então eu tenho planos que vão de R$ 78,00, Caramba. numa idade bem menor, até pessoas mais idosas, um plano de R$ 178,00 mensais. Que continua tá? não sendo tão caro Que comparado... continua não sendo caro, se- principalmente se um dia precisar, vai entender que não é nem um Custa pouco nada, caro. custa Exatamente. Se você solicitar uma remoção ou uma ambulância que não chega no momento de dor desse, 1 minuto vira-se 1 hora. É né? verdade. E quantas clínicas existem hoje pela cidade, assim? Nós temos hoje 5 clínicas do grupo, tá? Entre medicina ocupacional, clínica com raio-x, com ultrassom, todas com laboratório, o laboratório é próprio nosso também. Então hoje nós temos uma localizada na Zona Leste, nós temos uma localizada na Djalma Batista, uma localizada no Manoa, na Francisco Queiroz, na principal, uma na Compensa, na Avenida Brasil, na principal também, e uma no centro, na Joaquim Nabuco. Então são pontos estratégicos para acolher as pessoas assim mais próximo de cada bairro desse. Entendi. E vocês, eu fico aberto quem quiser responder, mas vocês atendem empresas também? Vocês têm algum braço que faz atendimento corporativo? Por exemplo, você tem muitas empresas no distrito, aqui na Zona Franca de Manaus, tem muitas empresas, então vocês fazem como é que se chama? Não é franquia? Esse atendimento personalizado para um grupo de funcionários, um quadro de funcionários. Hoje nós temos tanto a medicina ocupacional, que é o cuidado com o operador, com o empregado, com todos os exames. Esse mesmo serviço de APH, que é o atendimento pré-hospitalar, nós temos ele para a empresa, que aí é uma geolocalização da empresa, né, da sede da empresa, onde esse atendimento é feito, caso urgência e emergência, para os funcionários. Então você deixa ali o empresário mais tranquilo,
como um pai de família cuida dos seus filhos, o empresário que vai cuidar dos seus colaboradores e ter um cuidado extra com ele, até tanto de um atendimento de uma medicação no local, uma orientação ou até mesmo a remoção desse colaborador para um hospital de referência ou do próprio plano. Nós temos também cartão de benefício, onde nós oferecemos ao grupo empresarial valores mais baixos, né? Nós já trabalhamos valores acessíveis, mas nós trabalhamos um cartão de benefício com valores mais baixos, podendo ser desconto em folha, o próprio pagamento do funcionário. Então, nós acolhemos o funcionário e o empresário como um todo, Certo. seja no APH, seja na medicina ocupacional, seja no nosso cartão de benefício, no acolhimento das clínicas. Então, até essa gestão, o que eu faço? Aconteceu aqui um sinistro com o meu empregado, com o meu funcionário, com o meu colaborador. Então, até esta gestão dessas vidas, nós oferecemos para o empresário. Maravilha. Hoje, a gente tem um sistema completo de assistência médica e de saúde ocupacional. Então, o objetivo do nosso grupo é trazer uma experiência melhor para o empresário. Então, aquele empresário que precisa de um tratamento melhor para o funcionário dele, desde a parte assistencial, do atendimento médico, das consultas, dos exames, do tratamento, tanto preventivo quanto curativo, a gente faz esse acompanhamento e também a parte de saúde ocupacional. Então, aquele empresário que precisa de alguém para acompanhar as vidas dele, fazer a gestão da saúde dele, é o que a gente oferece. Então, isso é um benefício muito grande, tanto para a empresa quanto para o colaborador. Por quê? Porque o colaborador ele vai estar tendo a possibilidade de fazer toda a parte de saúde que ele precisa da forma assistencial e também vai usar nossas unidades para fazer a saúde ocupacional, demissional, admissional, os periódicos. Né? É importante, como a gente estava conversando aqui, que nós temos uma capilaridade de atendimento. Então, nós temos unidades em toda Manaus que têm a capacidade de atender de forma completa o beneficiário. Então, tanto aquele cara que precisa ir diretamente lá na nossa unidade, quanto que vai ser encaminhado pelo RH, ele vai ser atendido de forma completa. Então, nossas unidades, como a gente falou antes, são unidades grandes, com todas as especialidades, com exames, com um laboratório completo, com exames de imagem, ultrassom, raio-x, toda a parte de atendimento médico assistencial a gente tem capacidade de atender. Então é importante frisar que o empresário que quer trazer um benefício grande para o funcionário dele, que tem interesse em ter uma empresa capacitada para fazer a gestão dessas vidas, é o que a gente oferece, uma experiência melhor, porque a gente sabe que hoje o que o empresário quer é ter uma qualidade de vida melhor para o funcionário dele. E isso a gente traz como solução de saúde para o empresário. Quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que é isso. Nesse assunto é isso mesmo. Nós temos algumas ações, é até bom lembrar disso, de prevenção e de cuidado, né? Então, algumas empresas nos solicitam aquela semana de saúde, onde é levado o médico, o oftalmologista, o laboratório para exame, pressão sanguínea, pressão arterial, glicemia, etc., que possa ser um sinal de uma doença ou de algo do colaborador onde possa ser tratado antes. Né? Então, esse cuidado também existe entre as empresas, que é essa semana de saúde é levada por nós. Maravilha. E eu vejo assim que os grandes empresários, donos de indústria, donos de fábricas, donos de, sei lá, supermercados, tem lá 100, 200, 500 funcionários, eles têm um órgão, né, trabalhista muito em cima ali. Então, tendo vocês ali como o Jefferson falou, às vezes eu tenho dificuldade de ter que falar com várias pessoas ao mesmo tempo, vocês trazem essa facilidade de um cara só responder pelo grupo. Mais ou menos isso, né? O cara contrata o Jefferson, e o Jefferson que faz toda aquela gestão de todos os funcionários dele na área da questão com todos os serviços, é isso? Exatamente. Na verdade, o nosso grupo foi crescendo com esse objetivo. Né? As novas aquisições, tudo que a gente foi abrindo, foi voltado especificamente para entregar uma gestão 360 do negócio de saúde. Então, a gente não tem interesse em que o empresário tenha que ficar contratando muita gente. A gente traz a solução para ele. E como eu falei antes, desde a parte assistencial quanto da parte ocupacional. Como tu falou, hoje as leis trabalhistas, né, hoje tem toda uma necessidade voltada
para esse trabalho como empresário. E é isso que a gente traz. Maravilha. E assim, para dar conta são milhares de empresas, né? Então, assim, vocês precisam de um grupo um quadro ali de médicos, de pessoas grande que trabalham com vocês. Como é que funciona? Como é que vocês trazem, se eu puder falar, como é que é feita essa seleção? Se o médico estiver assistindo a gente, quiser fazer parte do grupo, quiser somar, como é que ele chega até vocês? Como é que é feita essa seleção? Como é que é distribuído isso? A gente tem um processo, Daniel, para o médico, de melhorar para ele, melhorar a forma dele prestar o serviço médico, entendeu? A gente presta serviço para empresários, mas a gente tem o objetivo de valorizar a prestação de serviço médico também. De forma qual? Colocando ele em ambientes adequados de atendimento, organizando um padrão de serviço onde ele tenha uma continuidade. Todo dia ele tem ambulatório, ele tem um lugar para trabalhar, ele tem um serviço a prestar, em boas condições de trabalho, né? Hoje a gente encontra e ouve muito na mídia, ouve muito em algumas situações que os médicos estão há tantos meses sem receber, que os médicos têm determinado serviço, que aquele serviço foi descontinuado e ele foi liberado e não recebe mais. E um dos nossos pilares de conduta hoje e de fortalecimento é organizar para os médicos locais onde eles consigam prestar um serviço com uma boa atuação médica, uma boa qualidade médica e tendo garantia de condições de trabalho adequada, garantia de recebimento pelos honorários médicos no prazo adequado, no prazo justo, onde ele não tem assim, eu fiquei meses sem receber e fui dispensado, não recebi mais. Não é o nosso objetivo. Um dos nossos pilares é justamente esse, negociar com as organizações uma forma onde a gente atuar como empresa, que os médicos que atuem com a gente estejam respaldados e que vão receber também, que eles tenham garantia de recebimento, independente da especialidade médica ou do serviço que ele presta. Isso é muito importante. Muito importante. E existe dentro uma demanda maior, tipo, preciso mais de cardiologista do que de oftalmo? Qual é a demanda hoje, né? Vocês têm acesso a esses dados, mas o que é mais buscado hoje em dia? Depende do local da prestação de serviço, depende do hospital que a gente está demandando para a gente, ou depende do momento que a gente está passando, entendeu? Então, assim, a demanda ela existe em todas as especialidades médicas hoje. 100% das especialidades médicas têm demanda. O que a gente precisa ajustar é como prestar um serviço adequado e atender aquela demanda, entendeu? Tipo, tem algumas especialidades médicas que a demanda ela é criada pelo número de profissionais proporcionais à população que a gente tem. Então, tipo, psiquiatra, por exemplo, tem uma quantidade muito pequena de profissionais habilitados, com uma população como a da cidade de Manaus de 2 milhões de pessoas. Cirurgião de tórax é a mesma situação. Tem algumas especialidades médicas que realmente, hoje, a cidade ela precisa ter mais profissionais. Então, aquilo gera uma demanda. A época do ano, por exemplo, agora, uma época de mais chuva, uma época que causa um pouco mais de virose, as crianças adoecem um pouco mais, os idosos adoecem um pouco mais, aí tem uma demanda mais por clínico, por infectologista, por pediatra, que é algo do momento que causa alguns problemas de saúde, né? Nessa população infantil e uma idade mais da melhor idade, digamos assim. Então a gente acaba tendo uma demanda maior nessas faixas etárias, nesse momento que a gente está vivendo agora. Entendi. E para a gente já encaminhar no final, Bruno, algum acontecimento são quantos anos de grupo, de empresa? São 5 anos? Hoje nós temos... isso foi... 8 anos. 8 anos desde a fundação da primeira clínica, que foi 2017. Né? O grupo mesmo, acho que o Codicélio foi próximo ali à pandemia. 21, 22, por aí. E qual foi o grande desafio quais foram os grandes marcos? Queria que cada um falasse o que acha que foi o grande marco nesses 8 anos até o grupo Job chegar onde ele está agora. Daniel, na minha opinião, talvez o grande feito que a gente fez nesse período, ou que fez a gente chegar nesse momento, é a construção da verticalização do nosso serviço. Hoje, a gente tem total controle da jornada do cliente no nosso negócio. Eu consigo entender tudo que esse cliente faz comigo,
Desde um atendimento numa clínica, a realização de um determinado exame de laboratório, a realização de um determinado exame de imagem, a necessidade que ele tem por um serviço externo como um APH, ou a necessidade de um familiar dele por uma alocação de equipamentos, que está doente em casa, precisa de uma alocação de equipamentos. Eu consigo identificar num grupo que eu tenho hoje de clientes, aqueles que são mais propensos a ter uma doença cardiológica ou uma diabetes. Então, a verticalização, a centralização dessas informações num único local dá para a gente a possibilidade de prestar um atendimento de melhor qualidade. Porque eu consigo, além de trabalhar a cura da doença, eu consigo trabalhar a prevenção para essas pessoas, oferecendo para eles um melhor cuidado antes que eles adoeçam. Acho que esse fator influencia muito no nosso crescimento hoje. Eu acho assim que a pergunta foi o marco, né? Dos 8 anos. Eu acho que um dos marcos que aconteceu com a gente foi a pandemia. Até a pandemia ali, a gente estava em processo de crescimento, a gente tinha tinha acabado de inaugurar a segunda unidade, mas a pandemia trouxe uma nova forma de a gente ver a saúde, né? Eu acho que o que o Odicélio falou com relação à verticalização, a pandemia deixou isso mais claro para a gente, que a necessidade de fazer algo mais preventivo, né? Vocês veem que as pessoas que tinham esse processo mais preventivo se deram melhor na pandemia, né? E isso mostrou para a gente, né? A estrutura que a gente tem hoje, muita coisa foi baseada nisso, de ter o laboratório próprio, de ter as análises todas próprias, os exames, as próprias ambulâncias, o home care, enfim, todo o sistema completo de atendimento médico, né? A gente não tinha até a pandemia, a gente veio construindo isso até hoje. Né, o outro marco que foi importante foi a chegada do Odicélio no nosso grupo também. Né? Na época a gente não tinha grupo, né? Eram 2 unidades. Quando o Odicélio chegou, a gente está falando de mais ou menos metade do tempo que a gente tem de empresa. O Odicélio, a metade do tempo é nosso sócio. E a quantidade de negócios que a gente construiu depois da chegada dele foi bem importante. Né? Como eu estou falando, a gente tinha 2 unidades, hoje a gente tem um sistema completo de saúde e atendimento médico. Né? Então, para mim, essas são as 2 coisas importantes no crescimento. Para você, Bruno. Eu concordo com o Jefferson, acho que o grupo, quando cresceu, com a chegada do Odicélio, nós temos um outro sócio, alguém que tira a gente de uma zona de conforto. A pandemia mostrou uma necessidade nossa também de ter um todo de saúde. Eu acho que foi logo após a pandemia que nós começamos a ótica, drogaria e não só expandir negócio, mas assessorar essas pessoas melhor, entendeu? Ela tem a solução de tudo num só lugar. Porque hoje, onde eu faço essa biópsia? Onde eu faço esse raio-x? Que lugar faz um ultrassom? Isso é a maior busca do Google hoje. Então, eu acho que essa verticalização, a palavra é essa, da saúde, o quanto nós ampliamos ali de negócios e poder acolher o nosso cliente, não só o nosso cliente, quanto o médico, como o Odicélio disse. Voltando à tua pergunta sobre pessoas e médicos, hoje nós temos um processo seletivo constante. Precisando ou não de funcionário, a gente tem um banco de talentos ali, então tem um sistema de RH que faz reuniões semanais, toda semana, atrás de novos talentos. Eu acho que o marco foi esse mesmo. Após a pandemia, a energia que nós tivemos nós não paramos de trabalhar nem um dia na pandemia, nem um dia, nós ficamos nem um dia em casa. E a nossa visão não era nem tanto vamos ganhar dinheiro, era vamos manter os nossos funcionários, apesar de ter tido ali, fechamos uma unidade, que era a segunda, fechamos metade dela. Tivemos algumas demissões, óbvio, mas aquela vontade de ajudar as pessoas naquele momento, onde ninguém queria entrar no hospital, ninguém queria, e a saúde não parou de precisar, né? Então, eu acho que esse foi um marco mesmo, porque calhou vindo dessa pandemia, desse grande chacoalhão, onde a gente, precisamos ajudar mais, a chegada do Odicélio, que tira todo mundo da zona de conforto, eu acho que uma qualidade dele é essa, a gente sempre se ajuda e cobra um do outro, ele mais ainda, isso é maravilhoso para nós.
Então acho que o crescimento do grupo veio de unir uma mente a mais, uma mente competente a nós. Finalizamos mais esse episódio do Jobcast. Agradecemos a audiência de vocês. Queremos que vocês nos sigam aqui nas nossas redes sociais. Deixe aqui embaixo um comentário, uma pergunta, um elogio. Nós vamos ler com todo carinho e responder você. Valeu? Esse foi o Jobcast.